com a paz de Jesus, amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Pastora, o arquivo abriu? Eu quero também cumprimentar quem está assistindo através das redes sociais com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida onde você estiver. Se você puder copiar o link, você copia por favor o link e manda para os teus amigos, manda para os teus parentes, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos em um culto denominado Quarta da Palavra, a nossa quarta da fé inabalável, e nós estamos com uma série de mensagens a respeito do tema fé, a importância de crer no poder da fé. Mas é importante a gente dizer que quarta da palavra, sexta profética, manhã com Deus, Santa Ceia, ou qualquer culto, qualquer nomenclatura de culto, é importante a gente entender que os nomes existem apenas para dar nome ao culto, à atividade, mas o mais importante de tudo é sair de casa decidida a viver uma experiência com Deus. Amém, irmãos? Nunca saiam da casa de vocês para vir a um lugar como esse apenas por vir. Venha determinado a viver algo novo da parte de Deus. Venha com as suas expectativas em Deus, que Deus está neste lugar e que milagres vão acontecer. Venha de casa com o coração, sabe, cheio de convicção, cheio de fé, de que pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Porque está escrito que é promessa de Deus o batismo com o Espírito Santo. Está escrito que é promessa de Deus pessoas serem curadas. Está escrito que é promessa de Deus pessoas serem libertas. Então preciso crer que em um ajuntamento como este vai acontecer libertação, cura, renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo. Eu preciso crer nisso. Se eu não crer nisso, eu vou produzir incredulidade. E a Bíblia vai dizer que teve lugares que Jesus não conseguiu fazer maiores milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então saia de casa cheio de expectativas de que Deus está no nosso meio. Diga glória a Deus. Eu queria estar orando por Dona Lely, a mãe da missionária Valdinéia, e também gostaria de orar pelas nações da terra. Nós não estamos nos atentando, mas nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. E se acontecer uma terceira guerra mundial por esses dias, nós teremos dias sombrios sobre a terra. Nesse momento existe um conflito entre Israel e diversas frentes. Uma dessas frentes é o Irã. E os Estados Unidos está disposto a entrar na guerra. Só que se os Estados Unidos entrar na guerra, corre o risco da Rússia entrar e da China entrar. Então, se a Rússia entra na guerra, e se a China entra na guerra, e os países árabes entram na guerra, a terceira guerra mundial está instalada no mundo. E aí não vai importar quem está com a razão ou quem não está com a razão. Somente Deus para ter misericórdia de nós. Então nós estamos vivendo sem nos atentarmos para essas questões. Só que existem profecias que falam a respeito de dias sombrios. É preciso a gente entender que os Estados Unidos fica aqui na América, é nosso vizinho. Nós não
paramos para pensar, por exemplo, que se uma nação lançar uma ogiva nuclear, por exemplo, uma bomba química nos Estados Unidos, e essa bomba errar o endereço e cair no Brasil, por exemplo, estamos perdidos. Nós não paramos para pensar que existem bombas que elas explodem, mas o vento leva o produto químico a milhares e milhares de quilômetros de distância, e aonde vai pegando, vai destruindo a pele das pessoas. Então precisamos orar para que Deus tome o controle da situação e esses homens tenham um pouco de juízo, porque nessa guerra por poder, só quem sofre são os pequenos. Existem pessoas que estão morrendo, homens, mulheres, crianças, de todos os lados. Então a minha oração é que Deus possa entrar com providência e impedir uma terceira guerra mundial. Porque uma terceira guerra mundial, ela não vai ser nada parecida com a primeira e nem com a segunda. Uma terceira guerra mundial significa praticamente, se for utilizado as ogivas nucleares, significa dizimar metade da população, países inteiros desaparecerem. E a igreja ela precisa se levantar com relação a essas questões e orar. Diga glória a Deus. Soberano Deus, bondoso e maravilhoso Pai, oramos, meu Deus, em favor, Senhor, da nossa irmã Lely, a mãe, meu Deus, da nossa missionária Valdinéia. Pai amado, Pai querido, vai ao encontro dela agora, Jesus. Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, honra a fé desta mulher, Senhor. A Tua palavra fala a respeito de uma mãe que foi até Jesus buscar uma cura para a sua filha que estava enferma. Mas nesta noite, meu Deus, os polos estão, meu Deus, invertidos. Não é a mãe que está procurando, meu Deus, uma cura, Senhor, para a sua filha. É a filha, meu Deus, que está aqui nesta noite, meu Deus, usando a sua fé e unindo a fé dela com a fé da igreja, Senhor, e pedindo, meu Deus, uma oração, Senhor, de cura em favor, Senhor, da sua mãe. Então, Pai, em nome de Jesus, toma a irmã Lela em Tuas mãos, Senhor, onde ela estiver agora, toca no organismo dela, Senhor, e vai restaurando, meu Deus, a sua pressão arterial, Senhor, em nome de Jesus. Toca onde eu não posso tocar, toca onde a igreja não pode tocar, Senhor, e realiza, meu Deus, um grande milagre para a glória do Teu nome. Pai, oramos também, meu Deus, pela vida da nossa irmã Elane, Senhor. Finalmente, meu Deus, ela conseguiu, meu Senhor, a internação, a qual ela estava aguardando, meu Deus, há algum tempo. E os médicos, meu Deus, deram, Senhor, previsões, Senhor. Previsões de 15 a 30 dias, meu Deus, de tratamento. Mas Tu és o médico dos médicos, Senhor. A Tua palavra tem nos ensinado que os planos, eles nascem no coração dos homens, mas a palavra final vem da boca de Deus. A palavra final sai dos Teus lábios, meu Deus. É o Senhor quem determina o tempo. Porque o tempo, meu Deus, para nós ele roda de uma maneira, e para o Senhor o tempo roda de outra maneira. Porque, Pai, nós conseguimos controlar, meu Deus, o tempo, Cronos, mas o Teu tempo é o Kairos, meu Deus. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então toma a causa de Elane em Tuas mãos, em nome de Jesus. Visita a Tua filha, Senhor, naquele hospital, e trabalha em favor dela para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, oramos também, meu Deus, pelas nações da terra, Senhor.
Em especial, meu Deus, te apresentamos, meu Senhor, todos os países que estão envolvidos em guerra, Senhor, atualmente. Existem, meu Deus, diversas frentes de guerra, Senhor, espalhadas pelo mundo afora. Neste momento, meu Deus, temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Senhor. Temos também, meu Deus, uma guerra, Senhor, no Sudão. Pai, tem uma guerra, meu Deus, de Israel, Senhor, com Hamas na Palestina. Uma guerra de Israel, Senhor, com Hezbollah na Líbia, Senhor. Uma guerra de Israel com o Iêmen, com algumas partes, meu Deus, do Iraque, Senhor. Existe, meu Deus, agora uma guerra que começou, Senhor, contra o Irã. E existem países, meu Deus, que estão decididos a apoiar Israel, Senhor, como Estados Unidos, como a Inglaterra. Mas existem países que também estão dispostos a apoiar, meu Deus, o Irã, como a Rússia, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta hora, toma o controle da situação, Senhor. Porque, meu Deus, em uma guerra, Senhor, ninguém ganha, Senhor. Todos perdem. Porque sempre vai haver destruição, Senhor, dos dois lados. Não importa, meu Deus, qual país saia vencedor, no final, Senhor, todos perdem. Porque homens perdem as suas vidas, mulheres perdem as suas vidas, crianças perdem as suas vidas, Senhor. E não importa, meu Deus, qual é o estado, não importa qual é a nação, não importa se é no Oriente ou se é no Ocidente, não importa o nome do país. O que importa é que são vidas, meu Deus. O que importa é que são homens e mulheres, crianças e idosos, Senhor. Pai amado, Pai querido, que há mais de 2000 anos atrás o teu filho Jesus morreu naquela cruz para salvar, para dar uma nova chance e uma nova oportunidade. Então eu te peço, Pai, para visitar, meu Deus, de alguma maneira o coração desses homens, todos eles, todos os envolvidos diretamente ou indiretamente, Senhor. Visita, Pai, toca no coração desses homens e na mente desses homens, porque, Pai amado, Pai querido, a tua palavra diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Senhor, que quando se aproximasse da tua volta, nós iríamos falar, meu Deus, de guerras e de rumores de guerra, nação contra nação, mas ainda não seria o fim, Senhor. Seria apenas, meu Deus, o princípio das dores. Então eu te peço, Pai, em concordância com a igreja, toma toda essa situação alarmante, Senhor, em tuas mãos, e não permita, meu Deus, o maior temor de todos da atualidade, Senhor, que é, meu Deus, o início de uma terceira guerra mundial. A loucura, meu Deus, dos homens podem transformar o planeta, Senhor, em um lugar terrível para se viver. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos esta causa e clamamos para que tu possas entrar com providência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Irmãos, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 30. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 30, diz: pela fé de Josué caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante
7 dias. Diga glória a Deus. Na semana passada, nós falamos da segunda parte da temática relacionada à fé de Josué. E nós demos uma introdução no capítulo 3, verso 1. Josué capítulo 3, verso 1. Demos uma introdução falando a respeito da travessia do Jordão. Quando Josué e todo o povo se acamparam próximo do Rio Jordão. No capítulo 3, verso 3, Josué ele passa uma orientação para o povo. Ele diz: quando vocês virem um pouco mais adiante a arca da aliança, a aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, sigam eles onde eles forem. É importante nós abrirmos um parêntese aqui, porque quando Josué fala dessa maneira, existe um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui. E qual é o recado de Deus para as nossas vidas? A arca da aliança, eu disse na semana passada que era o trono de Deus aqui na terra. E aonde a arca da aliança estava, a presença de Deus estava. E Josué disse para o povo: quando vocês virem os levitas andando, vocês seguem ele. Trazendo para a nossa realidade, o que a Bíblia está nos orientando é que nós precisamos andar com quem tem vida com Deus. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: nós precisamos andar com pessoas que têm vida com Deus. Quantos creem nisso? Precisamos andar com alguém que tem vida com Deus. Porque a ciência vai dizer que o homem é produto do meio. Sim ou não? Sim. O homem é produto do meio. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia vai dizer que existe um pecado que está nos olhos, a concupiscência dos olhos. Sim ou não? Então, a Bíblia está dizendo que o pecado pode vir pelos olhos. A depender do que eu olhar, eu posso desejar. Só que uma coisa é você desejar uma rede para dormir, outra coisa é você desejar o marido de alguém. Uma coisa é você desejar comer uma feijoada, outra coisa é você olhar e desejar se apropriar de algo que não é seu. Os olhos são portas de entrada para o pecado. Os ouvidos são portas de entrada para o pecado. A depender do que você ouvir, pode edificar a sua alma ou pode matar a sua alma. A depender do que você ouvir, pode te aproximar de Deus ou pode te afastar de Deus. Então temos que escolher com quem nós vamos andar. Foi por isso que Josué disse: siga os levitas, os sacerdotes levitas, porque eles estão com a presença de Deus. E o melhor caminho é seguir quem tem a presença de Deus. Por quê?
Porque esse mesmo Deus que estava na arca é o mesmo Deus que naquele período disse para aquele povo: eis que hoje eu tomo os céus e a terra com testemunha contra ti, que eu estou te apresentando a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a bênção, escolha, pois, a vida, para que vocês vivam e a família de vocês também. Diga glória a Deus. Então, a vida é formada de escolhas. Nós escolhemos com quem nós vamos andar. Perceba que essa arca que tinha a presença de Deus chamava-se Arca da Aliança. Aliança no hebraico é berit, que quer dizer concerto, pacto, testamento, acordo sério entre dois amigos, contrato formal mediante palavra empenhada sob pena de morte. Diga glória a Deus. A arca era o símbolo mais eloquente do pacto estabelecido pelo próprio Yahvé com o seu povo. Só podia ser transportada pelos sacerdotes que fossem da família de Levi, os levitas. A imagem da arca vai aparecer aí? Se tiver a imagem da arca aí, coloca a imagem da arca aí. A arca de Deus naqueles tempos era como o trono de Deus sobre a terra. Diga glória a Deus. Isso aqui me chama muito a atenção. Olha que interessante. Só podia ser transportada pelos sacerdotes que fossem da família de Levi, os levitas. Isso quer dizer que tinham sacerdotes que não eram da descendência de Levi. Isso quer dizer que tinham sacerdotes que tinham veste de sacerdotes, mas na verdade não eram verdadeiros sacerdotes. Daqui a pouco deve aparecer a Arca da Aliança aí. Capítulo 3, verso 5 do livro de Josué. Josué reúne o povo e diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Olhe para alguém e diga: santificai-vos hoje. Diga assim: precisamos nos santificarmos hoje, para amanhã o Senhor fazer maravilhas no meio de nós. Irmãos, a matemática de Deus é infalível e é fácil da gente entender. Santificai-vos hoje e espera o milagre amanhã. Mas às vezes nós esperamos o milagre amanhã e esquecemos de nos santificarmos hoje. Capítulo 3, verso 6, livro de Josué. Josué solicitou o seguinte, ele disse: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Os sacerdotes levitas levantaram e partiram rumo ao rio. Perceba isso aqui. A fé nunca foi um sentimento passivo, mas sempre foi uma força viva e ativa que gera em nós ações diversas, pois a fé sem obras é morta. Diga para alguém: a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26 fala sobre isso. Havia uma profecia e uma ordem de Deus para eles atravessarem o Jordão. E eles disseram: amém, vamos atravessar, vamos chegar até o outro lado. O nome disso é fé. Porque aos olhos naturais não dava para atravessar o Jordão. Mas se eles disseram amém, vamos atravessar, o nome disso é fé. Mas essa fé
só iria ter um resultado se tivesse as obras. E qual eram as obras? A ação de sair do lugar para chegar do outro lado. Diga glória a Deus. O capítulo 3, verso 8, diz assim: ao chegarem na margem, parem e esperem a ordem. Diga glória a Deus. Havia uma ordenança, uma promessa de Deus que eles chegariam até o outro lado. Mas a orientação aqui no versículo 8 foi: ao chegarem na margem do rio, não avancem, parem e esperem. Bispo, eu não entendi. Existem momentos que Deus vai mandar você avançar, aí você avança. Mas quando Deus mandar você ficar quieto, fique quieto, esperando um sinal de Deus. Não se aveste, não seja inquieto, não seja impaciente, não seja ansioso. No tempo certo vai acontecer. Bispo, e se não acontecer? Aí você canta aquela canção: Ele continua sendo Deus. Diga glória a Deus. No capítulo 3, versículo 10, Deus disse para Josué: vou expulsar de vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Isso mexia, pastor Samuel, com a minha mente. Isso mexia com a minha mente. Eu digo, meu Deus, como assim expulsar os dons da terra, rapaz? Isso mexia assim com a minha mente, sabe? Eu nunca comentei nada não, nunca falei de lugar nenhum sobre isso, porque eu sou assim. Aquilo que eu não entendo da Bíblia, eu não questiono Deus. Eu fico, calado. Sabe por quê? Ele é o oleiro, eu sou o vaso. Ele é o Criador e eu sou a criatura. Ninguém nessa terra vai dizer assim: eu ouvi o bispo fazendo um comentário sobre a terra dos cananeus, porque que os cananeus saíram para os hebreus assumir o lugar. Ninguém nunca vai ouvir que eu comentei isso em lugar nenhum. Eu ficava aqui, na minha mente, conversando comigo e Deus. Sabe por quê? Quem sou eu para questionar Deus? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. A Bíblia diz que eu sou como vapor, hoje existe, amanhã desaparece. A Bíblia diz que eu sou como palha ao vento, espalha, barro, pó, cinza. E quando eu olho a majestade de Deus, quando eu olho para o universo, quando eu olho a criação de Deus, eu me sinto tão insignificante que qualquer coisa que eu tiver de dúvida, eu sou incapaz de questionar Deus. Eu prefiro me recolher à minha insignificância, porque esta palavra diz que os pensamentos dele são maiores do que os meus, são mais perfeitos. Eu sou muito limitado. Mas hoje eu estou falando abertamente, depois de 31 anos que eu me converti, que eu ficava pensando, meu Deus, vou expulsar os cananeus. Está aqui, capítulo 3, versículo 10, deve estar aí. Vou expulsar os cananeus, hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Mas para você entender por que Deus fala dessa forma com Josué, você precisa entender que a terra dos cananeus está ligada à descendência de um dos filhos de Noé. Você precisa voltar lá em Gênesis capítulo 12, 13, 14, 15, quando Deus chama Abrão da terra de Ur dos Caldeus. Quando Deus começa a explicar para Abrão que na verdade, ele iria dar um prazo para aquelas pessoas.
Gênesis 15, verso 15 e 16, tem um oráculo sobre os cananeus e sobre os amorreus. Diz assim: você, porém, irá em paz, e os seus antepassados, e será sepultado em boa velhice, Abrão. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Os amorreus tinham uma deusa chamada Anate, que eles também chamavam de santa e de deusa, só que na verdade era uma prostituta. Era uma prostituta que fazia cultos pagãos. E a grande maioria desse povo que habitava na terra de Canaã eram adeptos dessa deusa envolvida com cultos e prostituição. É importante a gente entender que quem deu ou quem fez a promessa para os filhos de Noé foi Deus, mas para que eles andassem de forma correta, para que eles andassem de forma certa, para que eles honrassem o Deus da aliança. Não era para eles viverem uma vida de prostituição, não era para viver uma vida de idolatria, não era para viver uma vida de devassidão e de podridão, não. Então, mesmo Deus, que naquela época deu a habitação, agora era o mesmo Deus que estava tomando a habitação, porque eles se corromperam. Perceba que nesse período aqui, Deus ainda estava dando o quê? Diga, uma nova chance, diga, uma nova oportunidade. Eles já estavam corrompidos, mas perceba que o texto em Gênesis 15, 16 diz assim: porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ou seja, Deus sabia que futuramente eles iriam se corromper mais, se prostituir mais, se sujar mais, e quando chegasse esse momento, eles seriam arrancados, eles perderiam o direito de habitar naquele lugar. Diga glória a Deus. Então hoje eu entendo que na verdade Deus está apenas cumprindo nesse período aqui na vida de Josué o que ele havia falado lá na época de Abrão. Entende? Diga glória a Deus. Josué capítulo 3, versículo 13 diz: quando os pés dos sacerdotes levitas pisarem as águas do rio Jordão, em seguida as águas vão se abrir. Um pouco mais adiante isso vai acontecer, é só vocês aguardarem. Capítulo 3, versículo 14, o texto diz: a arca da aliança estava à frente do povo de Deus. Quando chegamos no capítulo 3, versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: assim que os sacerdotes levitas pisaram nas águas com a arca da aliança, em seguida o rio Jordão foi se abrindo de um lado para outro. Diga glória a Deus. Irmãos, a gente precisa entender esse mistério de Deus aqui. O rio Jordão, a maior parte do tempo tinha 30 metros de largura, mas na época das cheias da primavera ficava com 1,5 km de largura. Agora imagine você se deparar com um rio que ele tem 1,5 km de largura, e você confiar pela fé que alguma coisa vai acontecer e você vai conseguir atravessar 1,5 km de água. Diga glória a Deus. Mas o texto diz que o rio Jordão foi se abrindo de um lado para outro. Diga glória a Deus. Mas por que que o rio Jordão estava se abrindo de um lado para o outro? Porque haviam homens e... Cadê a arca? Haviam homens e mulheres que estavam decididos, a obedecer a Deus em toda e em qualquer situação. Essa arca aí, ó, a arca da aliança, ela tem 1,10 m de comprimento. Ela é feita de madeira de acácia. Ela é toda revestida por dentro e por fora com ouro puro.
A borda dela é toda de ouro. As 2 tábuas de pedra da lei estão dentro da arca. O cajado de Arão que brotou, que floresceu, está dentro da arca. Tem um pote com maná que veio do deserto dentro da arca. Tem 4 argolas de ouro. Tem 2 varas de madeira de acácia. A tampa é toda feita de madeira revestida de ouro. Ainda tem 2 querubins de ouro sobre a tampa. Diga glória a Deus. Irmãos, faltou pegar aqui a referência do peso. A arca era muito pesada. Por conta disso precisava de 4 homens carregando a arca, cada um segurando numa ponta da vara sobre os ombros. É importante a gente dizer que esses homens, esses sacerdotes levitas, eles carregavam no ombro, não era na carruagem. Então isso agradava a Deus. Coragem, atitude, perseverança, força de vontade. Muitas vezes nós queremos viver milagres da parte de Deus sem fazer sacrifício nenhum. Queremos viver milagre da parte de Deus sem ter dificuldade nenhuma. Queremos viver milagre da parte de Deus sem oração. Queremos viver esse milagre da parte de Deus sem meditação na palavra, sem congregar, sem investir tempo conversando com Deus. Queremos viver milagre da parte de Deus sem saber quem é Deus, sem ter intimidade com Deus, sem ter relacionamento com Deus. A conta não fecha. Imagine que quando você é filho, que você quer alguma coisa de seu pai, você varre a casa, você lava os pratos, você dá um beijinho no seu pai, um beijinho na sua mãe, faz um carinho nele, faz um carinho nela, porque você está cativando o seu pai, cativando a sua mãe, para depois então você fazer o seu pedido. E geralmente dá certo, porque o pai e a mãe ficam todo bobão com o carinho do filho ou da filha. Mas imagine um filho ignorante, um filho mal educado, um filho grosso, um filho que não dá bom dia ao pai, à mãe, não dá a paz do Senhor, sabe? Um filho que não se relaciona bem com seu pai, não se relaciona bem com sua mãe, um filho que grita com pai, grita com mãe, que não dá satisfação, que trata pai e mãe como lixo, como qualquer coisa. Filhos e filhas que esquecem o princípio bíblico de honrar pai e de honrar mãe. Como esse filho vai chegar para pedir alguma coisa a esse pai? Como esse filho vai chegar para pedir alguma coisa a essa mãe? Não tem como. Entende? Então muitas vezes nós queremos ver milagre dessa forma. Esse povo aqui não. Eles queriam viver milagres carregando a arca da presença de Deus no ombro. Seria mais fácil colocar numa carroça, né? Mas se colocasse numa carroça, quem tinha que viver os milagres era o jegue, ou o boi que estava levando a carroça. Concorda comigo? Porque quem estaria fazendo esforço não seria os homens. Quem estaria fazendo esforço seria os animais. E a Bíblia vai dizer que o céu em todo tempo ele é tomado à força. É preciso uma ação minha, é preciso uma ação sua, uma atitude de perseverança. Diga glória a Deus. É importante a gente lembrar que o Mar Vermelho ele foi aberto através de um forte vento e dos braços de um homem, a saber, Moisés. O Rio Jordão, ele foi aberto através da fé e dos pés dos sacerdotes levitas. Deus só vai abrir, escute isso aqui, Deus só vai abrir caminhos para nós, se estivermos dispostos a fazer como esses levitas, andar pela fé e entender que o tempo é dele, não meu, não seu. Andar pela fé e entender que é ele que decide, não nós. Diga glória a Deus.
Quando realmente possuímos uma fé operante, nunca devemos ficar parados. Se não puder correr, ande. Eu quero casar. Aí você precisa da casa, dos móveis, do carro. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu quero a vida eterna. Pronto, você só precisa ter seu nome escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Uma pergunta do Jordão, enquanto todo o povo de Deus passava para o outro lado do Jordão. Pastor Antônio, 1,5 km de largura. Os sacerdotes levitas com essa arca nas costas, pesada, terrível, para aproximadamente 300 quilos. Pesquisou? Pronto. Imagine 4 homens carregando aproximadamente 300 quilos. Aonde? No ombro. Não tem jeito, viu? Alguém vai ter que se sacrificar para que outros tenham vida, viu? Não, olha, não venha para o sacerdócio pensando que é mamão com açúcar, porque não é não. Alguém vai ter que pagar preço para que outros sobrevivam. Alguém vai ter que chorar. Alguém vai ter que, sabe, sangrando por dentro e avançar. Minha graça te basta. Amém? Imagine 300 quilos nas costas desses homens. Eles andam metade de... Eu fico pensando, quando eles pisaram na água, que o Rio Jordão começou a abrir, o que estava segurando aqui olhou para o outro, viu aquele mundaréu de água. Automaticamente deve ter pensado assim: e se chegar lá no meio essas águas fecharem? Na metade do caminho eles tinham que parar. Parar com o quê? Com 300 quilos nas costas. Meu irmão, quando você está andando com alguma coisa pesada, quando você está andando, o corpo reage de uma maneira. Mas quer ver coisa? Pare com um negócio pesado no seu ombro. Essas 12 pedras iriam servir de memorial um pouco mais adiante. E aí depois que o povo atravessa, 12 príncipes percebem que tem umas pedras que estavam debaixo do Jordão. Eles, cada um pega uma pedra, coloca no ombro e vão embora. Depois que os 12 príncipes saem do outro lado, depois que os sacerdotes e a arca saem do outro lado, as águas do Jordão se fecham de novo. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, elas vão se transformar em um memorial de adoração a Deus. Diga glória a Deus. Quando chega no capítulo 5 de Josué, o capítulo 5 ele é dividido em 3 fases. Tem um momento em que Josué junta todo o povo para fazer a circuncisão. Já havia muito tempo que o povo de Deus não tinha feito a circuncisão e precisava fazer a circuncisão para marcar e separar o povo de Deus. Nesse mesmo período, Josué também resolve fazer a Páscoa, participar juntamente com o povo do período da Páscoa, que havia muito tempo que não comemorava a Páscoa também. Só que tem algo aí interessante que eu quero compartilhar com vocês. Josué, capítulo número 5, versículo 13. Quero ler junto com vocês, 13 ao 15. Josué, capítulo 5, versículo 13. Olha o que o texto diz, 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, uma espada desembainhada. E chegou-se a Josué e lhe disse, e chegou-se Josué para aquele homem e disse para aquele homem: és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E aquele homem disse: não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez exatamente assim. Diga glória a Deus. Irmãos, precisamos entender algumas coisas. Há um tempo de Deus fazer a promessa sobre as nossas vidas, e há um tempo de Deus cumprir as promessas sobre as nossas vidas. Percebam que lá no capítulo 1, Deus chama Josué e fala com ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas tinham sinais que precisavam acontecer para testificar que realmente Deus estava com ele. Diga glória a Deus. O primeiro sinal foi o Jordão que se abriu. Opa! Quando foi Moisés que estava à frente, o mar vermelho se abriu. Agora que Josué está à frente, o que foi que se abriu? Diga o Rio Jordão. Mas agora acontece algo melhor do que o Rio Jordão. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Volta lá no 5:14. Que diz meu ao teu servo? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué fez o quê? Josué fez o quê? Olhe para alguém e diga: anjo não recebe adoração. Se aí fosse um anjo natural, ele iria dizer para Josué: se levante, porque eu não sou digno de receber adoração. Mas se vocês observarem, esse Senhor aqui está com a letra S. S maiúscula. Bispo, eu não entendi. Aí era o próprio Deus em forma teofânica. Era uma teofania de Deus descendo para falar diretamente com Josué. Por isso que o anjo, ele não se incomodou quando Josué se prostrou para adorar ele, porque somente um é digno de toda adoração. Diga glória a Deus. Amém? Da mesma maneira como Deus descia, encontrava uma maneira para falar face a face com Moisés, Deus agora encontrou a maneira de descer para falar diretamente com Josué, apenas para Josué ter certeza de que a promessa que ele fez é verdadeira. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Diga glória a Deus. Só que Josué deve ter lembrado que quando Moisés teve um encontro com Deus lá no monte, a sarça falava com Moisés, e a voz que estava na sarça disse: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Diga glória a Deus. Quando chega aqui, esse mesmo Deus que se revelou para Moisés diz para Josué: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é um lugar santo. Diga glória a Deus. Diga assim: a santidade não estava no lugar, diga, mas estava na pessoa de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Eu não consigo avançar mais. Falta 1 minuto para as 9. E eu queria, na verdade, hoje pregar sobre a conquista de Jericó, mas não consegui chegar no capítulo 6. Corri muito para chegar no capítulo 6, mas não consegui. A conquista de Jericó vai ficar para a próxima semana, e vocês vão perceber o que o poder da obediência pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. O poder da obediência pode transformar a vida de um homem e a vida de uma mulher. Vamos ficar de pé.
Glória a Jesus. A minha vida e a sua vida, ela vai passar por 3 fases. Quantas fases? 3 fases. A primeira fase é a fase quando nós aceitamos Jesus. Logo que nós aceitamos Jesus, é a primeira fase. Mas depois vem a segunda fase. É a fase quando Deus começa a se revelar e fazer promessas. Promessas sobre a minha vida, promessas sobre a sua vida. Eu acredito que todo mundo que está aqui já passou da primeira fase, porque todo mundo aqui já aceitou Jesus, amém? E eu acredito que todo mundo aqui deve estar na segunda fase, a fase que Deus está fazendo muitas promessas. Diga glória a Deus. Só que existe uma terceira fase. É a fase do cumprimento das promessas. Entende? Algumas pessoas vão conseguir chegar na terceira fase, a fase do cumprimento das promessas. Por quê? Porque vão aprender a obedecer, a perseverar, a não desistir. Mas algumas pessoas, infelizmente, não vão conseguir chegar na terceira promessa, ou melhor, na terceira fase. Porque quando chegar na segunda fase, que as coisas começarem a apertar, a complicar, tem pessoas que vai desistir de tudo na segunda fase. Mas perceba que Josué não desistiu. Ele até ouviu a voz de Deus, mas nesse momento aqui foi a primeira vez que Deus se revelou para ele de uma forma mais física, mais direta. Mas mesmo sem Deus se revelar para ele de uma forma mais física e mais direta, ele não desistiu da promessa. No dia que ele ouviu aquela voz dizer: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, ele acreditou. Ele tomou posse. No dia que ele ouviu aquela voz dizer assim: eu vou te exaltar, rapaz, ele acreditou. Eu vou te levantar, ele acreditou. Eu estarei do teu lado, ele acreditou. Eu não vou te abandonar, ele acreditou. Tudo que você precisa é fazer exatamente como Josué. É trabalhar no mesmo nível de fé de Josué. É entender que você está aqui, que Deus não vai te abandonar. É entender que você está aqui, que Deus não te esqueceu. É entender que por mais que os caminhos sejam tortuosos e que pareçam que tenham espinhos, Deus está cuidando de você e Ele vai endireitar os caminhos tortuosos. Deus não disse que seria fácil. Deus disse que teria resultados. Deus não disse que seria fácil. Deus disse que teria recompensa. Deus não disse que seria fácil. Deus disse que teria galardão. Ele falou para mim e para você muitas vezes que Ele iria realizar promessas, mas Ele disse que não. Ele nunca disse que seria fácil a realização dessas promessas. E até eu acho importante não ser fácil, porque aquilo que é fácil demais nós não valorizamos. O que é fácil demais nós não valorizamos. Aquilo que vem com dificuldade, aí nós valorizamos. Porque teve o quê? Dificuldade. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos, meu Deus, porque mais uma vez, Senhor, aprendemos, meu Deus, a respeito da fé com nosso irmão Josué, Senhor. Pai amado, Pai querido, nesta noite, meu Deus, nós aprendemos que não é fácil carregar a Tua presença, Senhor. Não é fácil carregar a Tua essência. Aprendemos, meu Deus, que alguém precisa sacrificar, Senhor. Aprendemos que alguém precisa dar, meu Deus, 6 passos
parar e sacrificar e continuar carregando a arca, Senhor. Continuar carregando, meu Deus, a tua presença. Pai amado, Pai querido, existem portas que vão se abrir, Senhor. Mas para que essas portas possam se abrir, a tua Shekinah, Senhor, a tua Shekinah precisa ser derramada, Senhor. A tua Shekinah precisa encontrar um coração voluntário. A tua Shekinah precisa encontrar um coração cheio de fé. Pai, para que a tua Shekinah seja derramada nesta noite, os homens que estão me ouvindo, as mulheres que estão me ouvindo, Senhor, precisam estar com seus corações quebrantados, contritos, Senhor. Pai amado, Pai querido, determinados a viver, Senhor, um novo tempo, sabendo, meu Deus, que não vai ser fácil, que vai ser difícil, que o caminho é tortuoso, mas que não vão olhar para trás, que não vão desistir, Senhor, que não vão olhar para a direita, não vão olhar para a esquerda. Homens e mulheres, Pai, que pela fé, Senhor, se não conseguem mais correr, vão tomar decisão hoje de andar, Senhor, mas andar para frente. Porque, Pai amado, Pai querido, não era fácil pegar aquela arca no chão e colocar nos ombros, era difícil. Eles não tinham como correr com aquela arca, porque era aproximadamente 300 quilos no ombro, Senhor. Mas eles andavam, Senhor, eles marchavam, acreditando que a tua Shekinah iria realizar o milagre. E no meio daquela dificuldade, Senhor, passando pelo acampamento dos hebreus, quando aqueles homens pisaram os pés nas águas, Senhor, a tua Shekinah, meu Deus, o teu poder, a tua glória, Senhor, foi cortando as águas do Rio Jordão. Meu Deus, foi 1,5 km de milagre, Senhor, aos olhos do povo hebreu. E como se não bastasse, meu Deus, eles tiveram que parar no meio, Senhor, para o povo passar e chegar até o outro lado. O pai precisa pagar preço para ver o bem da família. A mãe precisa pagar preço para ver o bem da família. O pai e a mãe precisam pagar preço para ver o bem dos filhos. Os filhos precisam pagar preço para ver o bem dos pais. A igreja precisa pagar preço para ver o bem do seu pastor. O pastor precisa pagar preço para ver o bem da igreja. E todos nós precisamos pagar preço para que a nossa rua se converta, para que o nosso bairro se converta, para que Salvador se converta, para que a Bahia se converta, para que o Brasil se converta e para que Jesus encontre um tempo favorável para voltar e buscar a sua igreja. Diga glória a Deus. Oh Jesus amado, toma a nossa irmã Graça em tuas mãos, Senhor. Vai ao encontro dela, meu Deus. Se encontra, meu Pai, enferma e precisa, meu Deus, de um toque de tuas mãos. Somente o Senhor tem poder nos céus e na terra, Senhor, para tocar, meu Deus, a tua filha e remover toda enfermidade em nome de Jesus. Realiza, meu Deus, um milagre na vida dela, Senhor, porque nós não temos como tocá-la agora, mas o Senhor pode, Senhor, porque o poder está em tuas mãos. A nossa missão agora é interceder, é orar, Senhor, é confiar, é depositar nossa fé, Senhor, que o milagre vai acontecer, que a resposta vai chegar, Senhor, em nome de Jesus. Vai ao encontro, Senhor, da intercessora Graça, Senhor. Toca, meu Deus, o seu corpo físico e remove toda enfermidade em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus.